Então, o nosso convidado de hoje, eu o conheci em 2014 como adversário, né, dentro de campo. Ele já atuando pelo Centro Olímpico, na época eu era professor, né, do Clube Pequenino do Jovem. Então, uma disputa, né, na DEF, né, na verdade é a FEDESP, né, que é o estadual, conheci o Thiago e desde então, né, nós, ainda que à distância, né, até por conta da pandemia, mas nós tivemos amizade, assim, com muito respeito, e embora ele seja muito mais jovem do que eu, ele está sempre me ensinando, né, está sempre me atualizando sobre a modalidade. Tá? Então, é um prazer tê-lo aqui com vocês, Thiago Viana. Boa noite, gente. Boa noite a todos que estão acompanhando a live. Boa noite, Franco. Boa noite, Jorge. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Agradecer vocês aí por essa oportunidade de poder falar um pouco sobre o que eu amo de paixão, que é o futebol feminino. Agradecer vocês também pelo trabalho que vocês realizam, né? Em divulgar a modalidade, em estar trazendo sempre informações relevantes, informações importantes e sempre um dos primeiros canais aí nas redes sociais a falar sobre futebol feminino de base. Isso é muito importante para a gente, muito importante para as meninas. E como o Jorge falou, a gente já se conhece aí de longa data, né? A gente participou dos campeonatos dos primórdios aí da base, né? Taça Cidade de São Paulo, FEDESP. E hoje a gente se encontra novamente aí quase uma década depois, né? E continuamos na luta, né? Continuamos buscando o desenvolvimento da modalidade. Melhorou um pouquinho, mas ainda tem uma caminhada pela frente, né, Jorgeão? Sem dúvida, sem dúvida. É isso aí. Muito obrigado pelo convite. Nós que ficamos honrados com sua presença, Viana. Bem, gente, começando bem essa live hoje, vou perguntar aqui para o Thiago Viana. Thiago, você é considerado um técnico vencedor aí pelo aquilo que você se propôs a fazer, que é trabalhar nas categorias de base. Eu acompanho o futebol feminino, né, desde o início de 2017, né, onde teve aquela fusão de São Paulo Centro Olímpico, né? E o São Paulo, dali para frente, o São Paulo virou com conjunção com o Centro Olímpico. Mas conta para nós aí, Thiago, qual a sua trajetória, assim, por que o futebol feminino, o que você faz fora disso, explica para a gente como é a sua vida pessoal, né, fora do futebol feminino, e claro, mais uma vez, por que essa escolha de trabalhar com futebol feminino no Brasil? Maravilha. Essa é uma pergunta bem interessante, assim, ser bem sincero, né? O futebol feminino, ele apareceu na minha vida meio que por acaso, assim, né? Eu comecei a trabalhar com futebol através de escolas de futebol, sempre com futebol masculino. Eu tive uma oportunidade de ser auxiliar do Taboão da Serra, no Campeonato Paulista Sub-13. Junto disso, simultaneamente, eu era treinador de universidade, né? De faculdades. E aí já com futebol de 11, né? A partir daí eu tive meus trabalhos dentro da universidade e dentro de um desses trabalhos eu recebi o convite do Lucas Piscinato, né, que hoje é o treinador do time principal do São Paulo Futebol Clube, time feminino, e do Jonas Urias, que hoje é o treinador da seleção sub-20 feminina brasileira, né? Recebi o convite deles para fazer parte do Centro Olímpico. E de cara eu aceitei, né? Porque para mim um dos meus grandes sonhos sempre foi juntar, né? Uma das paixões que era a educação, junto com um dos objetivos que era formar atleta, né? E ali no Centro Olímpico eu vi aqui que era um campo fértil para isso acontecer, né? Então a formação de atletas que viriam a se tornar profissionais, né? Trabalhar com o futebol, viver do futebol e, ao mesmo tempo, trabalhando na base, trazer a questão da educação que foi sempre presente na minha vida, né? Eu sou filho de professora de escola pública, minha mãe trabalhou a vida inteira em escola, então eu sempre tive muito próximo do meu convívio
essa realidade, foi algo que sempre me apaixonou muito, tanto que a minha primeira formação é como professor de educação física, algo que eu exerço até hoje, né? Eu sou professor de educação física no município de Poá, e no Centro Olímpico eu consegui juntar as duas coisas, né? Minhas duas paixões, que era a educação e o futebol. E a partir daí, em 2014, começou a minha trajetória no futebol feminino, né? E aí no Centro Olímpico eu comecei como auxiliar no Sub-13, e aí no ano seguinte eu virei treinador, e era sempre treinador de uma categoria mais nova, auxiliar da categoria mais velha, né? Então era treinador do Sub-13, auxiliar do 15. No ano seguinte, 15, treinador do 15, auxiliar do 17. E no último ano de Centro Olímpico ali, quando a gente fez a parceria com o São Paulo, eu me tornei o treinador do Sub-17. E aí, através de alguns contatos e do desempenho também que a gente teve, principalmente num campeonato masculino, né, que é a Copa Moleque Travesso, o São Paulo ele entrou em contato conosco para formar uma parceria. Ele estava reativando, né, a sua modalidade dentro do clube, e a gente foi convidado para participar do Campeonato Paulista Sub-17. Na época a gente era da categoria Sub-15, né? Era um primeiro momento ali para a gente entrar no clube, né? Começar um trabalho. Porém, as coisas aconteceram, se encaixaram, né? O universo conspirou, que a gente foi conseguindo avançar no campeonato, até que a gente, através de várias batalhas aí, né? Porque a gente enfrentou a equipe Sub-17, São José, o Tiger, o próprio Centro Olímpico, a gente conseguiu se tornar campeão, e a partir daí a gente continuou no São Paulo até então. Perfeito. Antes de passar a bola para o Jorge, Tiago, como é que foi essa transição? Porque você treinava o Centro Olímpico, né? A gente sabe do poderio do Centro Olímpico, a responsabilidade que é trabalhar com equipes de base. Como é que aconteceu essa transição? Como você e as atletas recebeu isso? Olha, não, nós vamos trabalhar em parceria com o São Paulo Futebol Clube. Eu acredito que deve ter sido assim uma coisa muito legal assim para vocês e exclusivamente também para as atletas. Conta para a gente como é que foi essa transição aí, por favor. Assim, sensacional, né? Quando a gente recebeu o convite do São Paulo, a primeira coisa que a gente pensou assim em conjunto, né, foi algo que todo mundo conversou, era que o sonho ele estava se tornando realidade, né? Ele começou a ficar palpável a partir do momento que um clube gigante como São Paulo nos fez um convite de formalizar uma parceria, e ali abriu uma porta para, quem sabe, né, realizando um bom trabalho, a gente conseguir entrar dentro do clube e desenvolver a modalidade dentro do clube, né? A ideia inicial do São Paulo era fazer uma parceria com a equipe Sub-17, porém, naquele ano, a equipe Sub-17 ela já estava vinculada no Centro Olímpico, já estava inscrita para jogar o Campeonato Paulista, e o que restou ali era uma parceria com a nossa equipe Sub-15, né? Foi um desafio muito grande, né? Porque a gente estava representando uma grande camisa, então a gente tinha que ter a responsabilidade de pelo menos ter um bom desempenho, né? O objetivo principal ali no primeiro momento não era ser campeão, porque era uma equipe mais nova, porém a gente garantiu que a gente teria um bom desempenho, porque a gente confiava muito no nosso trabalho, mas principalmente nas atletas que a gente tinha, né? A gente tinha uma geração muito boa, que é a geração 2002, junto com a geração 2003, com peças excelentes também. Então a gente tinha confiança que, pelo menos ali nas quartas de finais, a gente ia beliscar uma semifinal, isso a gente conseguiria garantir. Porém, como eu falei no início, né, as coisas foram acontecendo, o time foi entrosando, a cada jogo que foi passando, o time foi acreditando, né, que dava para chegar, que dava para fazer mais. E é aquela coisa, né? A gente comeu pelas beiradas ali e conseguiu conquistar o primeiro Campeonato Paulista Sub-17 com a nossa equipe Sub-15. E foi um sonho realizado, né? Foi algo sensacional, assim, porque desde então, o Jorge sabe disso, né? Quando a gente estava na cidade de São Paulo, FEDESP e tudo mais, a gente chegava no estádio, quem estava assistindo, acompanhando, era sempre pais e familiares, né? O primeiro jogo que a gente teve no Campeonato Paulista vestindo a camisa do São Paulo foi no estádio do Taboão da Serra, contra o CATS, né? E a gente entrou no estádio, a gente, na verdade, chegou com o ônibus, na hora que a gente desceu já tinha torcida esperando a gente. Então, todo mundo já, né,
pô, tomou aquele choque, pô, que legal, né? Tem torcida, tem gente que a gente nunca viu que tá assistindo, né? O pessoal da torcida com a camisa do São Paulo e tudo mais. Antes de começar o jogo ele foi paralisado, né? Não iniciou porque a torcida ela ligou sinalizadores no estádio e aquilo ali foi inacreditável, assim, né? Foi uma sensação muito bacana, porque a gente percebeu que o sonho estava se realizando mesmo, né? A sensação de todos ali foi uma sensação de conquista, né? Uma sensação gostosa de, pô, tá acontecendo, tem torcida acompanhando, tem gente indo para o estádio para ver o nosso trabalho, né? E a partir dali, aí foi só história, mas foi muito gostoso, muito legal esse primeiro momento, né? Algo que a gente lembra com muito carinho.